As universidades, principalmente as públicas, que nasceram para ser o berço da ciência, do pensamento livre, da sabedoria, estão se tornando palco de doutrinação e intolerância ideológica. A liberdade de pensamento vem sendo substituída pela imposição de um discurso único. Esse movimento de captura ideológica de mentes juvenis vem de há muitas décadas. A esquerda se apropriou das universidades como um dos principais meios para formar a mente de jovens que não pensam por si mesmos, mas que são manipulados para pensar exatamente o script da esquerda. As drogas nas universidades tomaram conta e foram tão naturalizadas como se fizessem parte da vida acadêmica sem que as pessoas se dessem conta dos riscos. O ápice dessa violência e doutrinação a gente viu com a morte de Charlie Kirk nos Estados Unidos, que foi assassinado por simplesmente questionar e debater com os universitários. Já passou da hora de resgatarmos as universidades para que elas voltem a ser um campo do saber. E para dar mais voz às vítimas de perseguição ideológica dentro das universidades, fizemos um requerimento e uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a doutrinação dentro das universidades. Os alunos da Universidade Federal do Paraná, então, peitaram o jogo e falaram: nós queremos trazer o Jeffrey aqui para palestrar, e eu e o vereador amigo Guilherme Kilter. E eu falei: eu vou, mas eu quero que tenha CPF dos alunos. 300 alunos inscritos com CPF, 300 alunos. O Ingo foi, apanhou na cara. E aí, um professor da faculdade, promotor de justiça, olha isso, onde nós estamos pisando, bancou chopp para a faculdade inteira com a missão de que quem fosse na chopada não permitisse que o evento ocorresse. Mediante violência e grave ameaça, não permitiram que eu ingressasse na universidade. E lá dentro, bandeira do Hamas, bandeira da Palestina, bandeira do MST, não tinha bandeira do Brasil. E algo que também está nos preocupando muito aqui em Santa Catarina, a gente vive denunciando isso, é a questão da violência no geral dentro dos campos, né? Tem muitos campos de universidade pública que não querem a presença da polícia, por exemplo, e isso está aumentando, inclusive, a violência de pessoas que acabam entrando lá, enfim, mal intencionadas. Então, de fato, assim, a nossa universidade, no geral, ela está respirando por aparelhos. A gente precisa que os nossos líderes políticos olhem com carinho maior, com o intuito de fiscalizar, com o intuito de acabar com essas instituições que estão servindo a somente um lado e que são zero transparentes, que são zero democráticas e, de fato, proteja quem mais está sendo atacado e ameaçado hoje, que são os acadêmicos de direito. Você tem a sua fé e propaga nesse sentido de realmente ser um ativista e defender os seus valores com integridade, com aquilo que você defende, você naturalmente vai debater com a outra pessoa. Mas não é o que aconteceu no caso de Charlie. Ele foi morto por expor o seu pensamento. E daqui a pouco, se essa escalada continuar de violência no Brasil, nós também vamos ter o quê? Nicolas, Pavanato, qualquer um sendo assassinado porque diverge de opiniões. Então a gente precisa rever isso lá atrás, né, no escopo realmente estudantil. Outro exemplo que a gente pode mencionar também foi agora no mês de outubro, início de mês de outubro, quando a Universidade de Brasília, um grupo de estudantes fez uma manifestação ali um dia pró-drogas, ou seja, de distribuição, uma distribuição alusiva a entorpecentes lícitos, de favorecimento ao uso de drogas. Ou seja, que absurdo que é isso? Que pontos estamos chegando? E é evidente que para um professor, nada melhor que um ser desprovido de luz faça vários questionamentos a fim de que esse professor, na sua prerrogativa originária, trouxesse luz ao pensamento do desprovido de luz. Não é esse o pensamento das universidades brasileiras. Quanto mais um aluno questiona, mais chato ele é, mais fascista ele é. Quanto mais um aluno questiona, mais desprovido de doutrinação, logo mais rebelde ele é, mais bolsonarista ou de extrema-direita, quiçá de ultradireita. Bom, esses corajosos alunos continuaram a aplicar essa, não tática, mas ato de coragem de questionar os professores respeitosamente. Eu nunca vi um vídeo de um aluno conservador ou de um aluno de direita que discordasse do professor de maneira desrespeitosa, chamando o professor, por exemplo, de comunista, ainda que não seja uma ofensa do ponto de vista político e do ponto de vista do contraditório. Os jovens dobraram a aposta com coragem e com respeito e ocuparam os espaços físicos das universidades. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, isso aconteceu recentemente na cidade de Curitiba, no Paraná. E, senhoras e senhores, foram recebidos com truculências, foram recebidos com cuspes. E foi dali, olhando esse campo fértil da juventude, que, obviamente, no Brasil, Paulo Freire conseguiu encaixar isso com muita excelência. Hoje nós temos, no Brasil, segundo
estudos internacionais, mais de 60% de jovens de 15 anos, até para além um pouco da idade universitária, que não sabem diferenciar fato de opinião. Nós temos, segundo o estudo norte-americano, 90% dos alunos com medo de expressar as suas opiniões no ambiente universitário, com medo da reação dos colegas e professores. E se vocês acham que escândalo de INSS, que Petrolão, que Mensalão, que narcotráfico é o maior escândalo da história humana, esperem até alguém botar uma vírgula e investigar onde isso começa no meio universitário.